Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para realizarmos esse culto online. Nós estamos muito felizes por Deus nos proporcionar mais uma oportunidade de cultuarmos a Ele em família, em casa. Eu sei que você está aí na sua casa, também está se preparando para cultuar a Deus com a gente, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. E antes disso, eu queria agradecer ao pessoal dos outros países que estão nos assistindo. Nós temos o pastor Juan Navado, da Venezuela. Nós temos a irmã Laura também, que está nos assistindo. Aliás, hoje é aniversário da Laura. Parabéns, Laura. Deus abençoe você. Te dê muita saúde. Amém? Feche seus olhos, então. Você que já está com os seus familiares, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor juntos, para que tenhamos mais um culto no nome de Jesus. Amém? Deus, nesta noite nós colocamos em suas mãos as nossas vidas, colocamos em suas mãos este culto. Direciona-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Que as pessoas que estão nos assistindo agora sejam impactadas com a sua presença, Deus. Amém. No nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o seu agir e o seu mover, ó Deus, alcance todas as casas que estão reunidas como igreja neste momento. Amém. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos, boa noite mais uma vez. Estou muito feliz, muito alegre por estar aqui com a minha família, minha casa, cultuando ao Senhor e chegando até a sua casa, não é? E glória a Deus, como a Margarete já compartilhou, muitas pessoas estão nos assistindo. Pessoal do Rio de Janeiro. São Paulo, a Laura lá no Texas, nos Estados Unidos, alguns outros americanos que têm um certo contato com o português também. E Deus tem nos levado a muitos lugares, glória a Deus. E nós estamos aqui para adorá-lo. Vim para adorar-te. Vamos cantar? Exalte ao Senhor comigo. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento nós teremos a ministração da palavra do Senhor. Amém. Acabamos de declarar que o nosso Deus é maravilhoso, e Ele é mesmo. Apesar de tudo que nós temos vivido, presenciado, tudo que a gente tem escutado, nosso Deus continua sendo nosso Deus, continua cuidando da gente, amém?
Nós estamos numa fase onde as famílias estão voltando a ter que se entender novamente, todo mundo em casa. É um aprendizado diário mesmo. E glória a Deus por isso. Nós estamos conhecendo várias igrejas dentro das suas casas. Tem sido assim, um mover de Deus sobre essa nação e em outros lugares também. Por isso, sabendo disso, Deus me trouxe à memória um texto que eu gosto muito de Atos 12. Abre lá comigo em Atos 12, de 1 em diante, diz assim: neste período, o rei Herodes, ele estava perseguindo os cristãos, até por uma situação política para agradar os judeus. Já tinha matado Tiago e já tinha prendido Pedro. Pedro estava preso e a Bíblia diz que eram 4 escoltas e cada escolta tinham 4 soldados, ou seja, 16 para cuidar de Pedro. Ou seja, ele estava muito bem cuidado para que ele não fugisse. Era uma escolta, assim, tremenda, porque Pedro era um dos principais líderes naquele tempo. Então, ainda mais quando Herodes disse que quando passasse a Páscoa, ele ia matar Pedro. Então não podia acontecer que Pedro fugisse. Então ele ficou muito bem guardado. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão. Mas Herodes não contava com uma coisa. Mas a igreja orava incessantemente, intensamente, sem parar. Por isso que quando eu comecei o culto hoje dizendo que nós temos várias igrejas em várias casas, em vez de nós termos uma igreja só, nós temos milhares de igrejas. Isso tem sido grandioso, isso tem sido valoroso. Muitas famílias reunidas buscando ao Senhor. Isso é um poder sobrenatural sobre esta nação, sobre as outras nações que estão fazendo isso também. Existe um poder maligno no cenário da prisão. Mas existe o poder de Deus no cenário da igreja. E a igreja sabe desse poder e intercede a Deus pela vida de Pedro. E nós estamos vendo também, nós não estamos presos como Pedro, mas nós estamos vendo muitas pessoas que estão presas em prisões do medo, prisões de enfermidades, prisões lá nos nossos governantes que estão assim vivendo neste meio, faz isso, não faz isso. E nós, como igreja, como nós vamos ler aqui, vamos continuar firmes em oração. Porque o sobrenatural de Deus vai acontecer. Eu creio que vai. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imaginam vários justificados orando pela nação, pelas famílias, por tudo que tem acontecido. E aí, lá no versículo 6 diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Mas lembre-se que tinham 16 soldados. Talvez eles revezassem o turno, não sei, mas ele estava muito bem guardado. Estava algemado. Mas olha o que aconteceu. E apareceu uma luz que brilhou na cela e tocou ao lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levante-se. E disse ele, então as algemas caíram e os punhos de Pedro ficaram livres. Versículo 8. O anjo lhe disse: vista-se, coloque as suas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Isso tudo resultado de oração. E saindo Pedro e seguiu, não sabendo se era real o que estava acontecendo por meio do anjo, se parecia uma visão. É engraçado que quando Deus começa a agir com a sua maneira sobrenatural, a gente fica até meio perdido. Gente, está acontecendo isso mesmo? Eu estou passando por isso mesmo? É um anjo do Senhor? É uma provisão que chegou agora, que eu não estava contando? A gente fica até meio perdido, mas é o agir de Deus neste momento. Presta atenção. E eles passaram pelo portão, havia uma tranca, um portão também lá, e o portão também se abriu, de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para que eles passassem. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou. Quando o anjo vê que Pedro já não corre mais perigo, o anjo foi embora. Olha o poder da oração.
A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja é muito poderosa. Mas presta atenção em algo. Todos os soldados, lógico, deviam estar armados. Mas e Pedro? Pedro não precisou levantar uma arma, não precisou levantar o dedo, porque a nossa arma, da nossa milícia, como Paulo diz, é a oração. Olha o poder da oração dentro de uma casa. Você não sabe o poder que tem a sua oração dentro da sua casa, quando você ora com a sua família, quando você clama com o seu marido, quando você ora com os seus filhos. E a Bíblia diz que um anjo, enquanto a igreja orava, Deus providenciou uma arma, que foi a ida do anjo naquele local, naquela prisão. E Pedro foi solto milagrosamente. E olha o que aconteceu. No versículo 11, então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Eles esperavam a morte de Pedro. Eles esperavam o pior. E muitas vezes a gente espera o pior lá dos nossos governantes, das coisas que têm acontecido na política. Mas eu quero te dizer uma coisa: você já orou por eles? Você que tem esperado que tudo melhore, você já fez a sua parte como igreja? Se você não fez, junte-se com a sua família. Ore, você não sabe o poder que existe a oração. Nós estamos vendo nesse texto, né, pastor Márcio, 2 cenários. Um cenário é a prisão, onde reina o poder maligno. E o outro cenário é uma igreja reunida em casa, onde reina o poder de Deus. Enquanto existem 16 guardas, mais portões, mais algemas, existem pessoas orando e Deus levanta um anjo. Foi necessário um só, né? Levanta um anjo para que todas as algemas caíssem. Quando você ora, quando você se reúne como igreja, as portas do inferno não prevalecem contra nós. E todo poder maligno cai por terra. Ele tem que cair por terra no nome de Jesus. Por isso, não perca seu tempo. Faça o seu culto doméstico. Ore. E aqui a Bíblia já nos ensina o poder que existe um culto dentro de uma casa. E é por isso que eu estou enfatizando o culto. Ore na sua casa. Busque a Deus na sua casa. E aí, no versículo 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria. Olha só, ele acabou de sair da prisão, está liberto. Para onde ele foi? Ele foi para onde oraram por ele. Então as pessoas que talvez hoje estão presas em prisões, em cárceres, quando a igreja ora, quando tudo passar, eles vão se dirigir à igreja. Olha que bênção, nós ainda veremos a nossa nação toda declarando que Deus é o Senhor desta nação. E aí ele se dirige à casa dela, de Maria, e onde tinha, a Bíblia diz que havia muita gente reunida, e eles estavam, no versículo 12, orando. Olha só, gente, o poder que Deus deu para nós. A nossa maior arma é a oração. Por isso não perca tempo, reúna os seus filhos, reúna o seu marido e adore ao Senhor enquanto tudo isso está acontecendo, porque nós juntos veremos o agir de Deus. Juntos veremos o milagre de Deus. E aí, olha que interessante, no versículo 13, Pedro bate na porta e a moça que vai atender a porta, quando ela vê Pedro, ela não acredita, ela fecha a porta de novo. Não pode ser. E vai contar para os outros e fala, acho que é o anjo de Pedro, não pode ser Pedro. Porque muitas vezes a gente é assim mesmo, né? A gente busca tanto a Deus, a gente espera e a gente ora. Quando tudo acontece a gente fala, não acredito. É porque a Bíblia diz que o Senhor faz muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Você sempre será surpreendido pelo agir do Senhor. Porque nós temos um Deus que cuida de cada detalhe. Amém? E aí, lá no versículo 14, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e disse, Pedro está lá.
E aí, no versículo 15, eles disseram, você está fora de si, disse para a moça. Mas insistindo, e aí foram lá ver Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo de Pedro, como eu acabei de falar. Versículo 16, mas Pedro continuou batendo. Abriram a porta e ficaram perplexos. Mas o versículo que eu mais gosto é o 17. E aí, olha o que aconteceu. Mas ele, fazendo-lhe sinal para se calarem, tipo, gente, para de falar, para com tudo isso. E aí, quando as pessoas se calaram para ouvir Pedro testemunha. Ele disse que foi um anjo. Não é, né, a gente não está jogado no acaso. Mas quando tudo acontecer, testemunhe, foi o Senhor quem fez. Amém? Às vezes a gente ora por uma cura e os médicos pedem para refazer os exames. Quando tudo dá errado, porque Deus operou, algumas pessoas dizem assim, os exames estavam errados. De jeito nenhum, Deus agiu. Eu me lembro que quando eu estava numa UTI, olha que interessante, o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse assim, a igreja está orando. E eu me lembro que a médica foi refazendo todos os exames e ela disse, olha, a cara dela não convém com esses resultados. Nós vamos refazer os exames. E naquele momento eu senti que realmente a igreja estava orando, porque os resultados começaram a mudar, ele começou a ficar visível. E aí foi o dia em que eu saí da UTI. E aí Pedro disse assim, que o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para onde ele tinha que ir. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu me lembro que quando minha mãe ficava endemoniada, quero te falar rapidamente. Onde o inimigo entra, existe a opressão, existe a falta de saúde, existe o desemprego e existe vícios. Mas quando Deus entrou na nossa casa, que a igreja estava orando, aí minha mãe voltou a ter saúde. O emprego voltou, as pessoas começaram a ter emprego. E nós começamos a ter alegria. E o alimento começou a ter abundância. É o oposto. Olha só, o poder das trevas e o poder divino de Deus. Isso tudo se tem pela oração. Então, quando você estiver na sua casa, creia que algo vai acontecer. Quando nós lemos aqui em Atos que a igreja estava reunida, depois você lê na sua casa o capítulo 12 de Atos, e você preste atenção, muita gente estava reunida. Eles usam a palavra muito. Então, eu creio que como tem muita gente reunida em suas casas, algo também vai acontecer na nossa nação, com os nossos familiares. Algo vai acontecer para que esse vírus acabe, encerre no nome de Jesus. Amém. Por isso, não desista de orar. Talvez você está assistindo assim e falar, nossa, mas não está acontecendo nada. Está sim. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para nos ouvir. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, quando você estiver orando, creia que algo vai acontecer. E assim como as prisões, como a prisão de Pedro, como o portão, as algemas, os soldados, tudo foi caindo por terra. E Pedro teve passagem livre, como se não tivesse ninguém em volta dele. Então eu quero te dizer, creia, quando você estiver orando, que algemas estão sendo abertas, os portões estão sendo abertos. Creia que vai haver liberdade para essas pessoas que estão aprisionadas hoje. Talvez você conheça pessoas que estão aprisionadas no vício, aprisionadas numa enfermidade, aprisionadas sem emprego. Mas quando você estiver orando, creia que o Todo-Poderoso mandará a provisão no tempo certo. Amém? Por isso eu quero orar neste momento. Quero orar por você que conhece alguém que está enfermo, alguém que está preso nas drogas, alguém que está fora dos caminhos do Senhor. Eu quero orar por você, você que está reunida com a sua família neste momento. Amém? Creia, não deixe de crer. Creia no nome de Jesus. Senhor, nesta noite, nós cremos, ó Deus, que a nossa fé foi aumentada um pouco mais. Porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Por isso, ó Deus, essas pessoas que estão nos ouvindo agora,
que tem alguém doente em suas casas, alguém passando por tratamentos, ó Deus, seríssimos. Senhor, que eles tenham a fé de acreditar de que algo pode acontecer. Deus, no nome de Jesus, se existe alguém desempregado, está preocupado com as contas do amanhã, ó Deus, e nós sabemos que essa preocupação é natural do ser humano, como uma pessoa responsável, um pai de família, mas que eles também possam crer, ó Deus, que o Senhor está assistindo todas as coisas. Como nós acabamos de declarar, que os seus olhos estão agindo, olhando, passando pela terra e tem nos visto, ó Deus. Mas assim como a igreja orou, reunida em suas casas, aqui em Atos, como nós lemos, Deus, que essas igrejas também que estão nas suas casas orando, que elas possam ver, que nós possamos ver, no nome de Jesus, Amém. O seu agir logo, Senhor. Abrevia, Senhor, este tempo. Ó Deus, tira toda a angústia deste povo que está preocupado. Tira toda a angústia, ó Deus, dessa nação. Tira, Senhor, toda a preocupação das pessoas com emprego, com enfermidade, Senhor, no nome de Jesus. Nós estamos crendo que o Senhor, ó Deus, fará grandes coisas no nosso meio. Aleluia. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Realmente o Senhor é um Deus maravilhoso. E nós estamos aqui buscando a esse mesmo Deus que livrou Pedro. E de todo o seu coração, junto comigo, nós vamos declarar: eu te busco com fogo em meu coração. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Nós o amamos, te anelo, te necessito, te amo mais que a mim, te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que a mim, mais que a mim. Declare, mais uma vez declare, mais que a mim. Nós amamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, porque em todo momento Ele tem sido bom e Ele tem sido fiel. Amém? Neste momento eu quero também agradecer a Deus pela vida dos ofertantes, dos dizimistas fiéis, aqueles que nesses dias já o têm feito, mas que ainda o fará talvez amanhã ou sexta-feira, antes do nosso próximo encontro, que é no domingo. Estamos com os cultos presenciais, respeitando o decreto vigente do distanciamento, por isso é bem limitada a participação. Você precisa enviar o seu nome para o número de WhatsApp da igreja. Todos os irmãos, membros da PIB Norte, já sabem como proceder. A entrada é exigido para entrar a máscara. Lá tem que respeitar o distanciamento, todos têm feito isso, graças a Deus. E o mais chato de tudo é que na chegada, na saída, as pessoas não podem se cumprimentar, beijar, abraçar. Mas esse tempo vai passar, será abreviado.
Nós temos Amém. orado por isso. A igreja tem clamado por isso. Amém? Mas domingo nós teremos 2 horários. Às 10 da manhã, 45 minutos de culto. E às 19h30, 7h30 da noite, mais 45 minutos de culto. Se você for pela manhã ou de manhã, não vá à noite. E também nós pedimos ao grupo de risco, idosos, aqueles que já estão enfermos ou que cuidam de alguém que está enfermo, especialmente quem está acamado, não participe do culto, porque à noite nós teremos a transmissão normalmente também do nosso culto no domingo às 19h30. Então, acima de 60 anos, quem tem alguma situação já de saúde que trata hipertenso, diabético, fique em casa. Amém? Quero agradecer então mais uma vez por você que tem sido fiel, dizimista. Está aparecendo aí o número da conta da igreja, os dados para que você, ainda amanhã, sexta-feira é feriado, mas amanhã possa ainda participar. Ou domingo, quando você estiver na igreja, lá nós teremos também um momento de oração e de gratidão a Deus. Vamos orar? Amém. Mas antes da gente orar, não deixe de orar pelos nossos enfermos. A gente tem algumas pessoas que a gente nunca se esquece de orar, que é pelo Robson. Um abraço nossa aí, Luciana, Robson. Também a dona Justina, a mãe da irmã Zeli, está com problema renal. Não deixe de orar por ela. O irmão Expedito, o seu Rubens, também a irmã Cida, que talvez passará por uma cirurgia. O nosso irmão Valério também. Não deixe de orar pela Patrícia, viu? Pastor Juliano também entrou em contato comigo hoje, lá da primeira igreja de Badibacite. Ele tem acompanhado uma família e o pai estava com uma das crianças no colo. São 2 gêmeas e uma das crianças que estava no colo desse pai, num acidente doméstico ali, ela caiu, convulsionou e veio a falecer. Muito novinha, eu vi a foto, deve ter 1 ano, 2 anos no máximo. Vamos orar por essa família enlutada que faz parte da nossa igreja co-irmã lá em Badibacite. Também vamos orar pela Maristela, o Ryan, que fizeram aniversário esta semana, não é? Então vamos fazer mais uma oração, como a gente acabou de falar, que a gente gosta de orar. Nós somos a igreja em casa, a igreja do Senhor, que tem a arma da oração. Vamos orar então neste momento. Senhor, aleluia. Nós colocamos em suas mãos de maneira especial os enfermos, ó Deus, que nós mencionamos. Amém. Também essa família enlutada, ó Deus. O Senhor conhece a aflição do coração deles. Só o Senhor é capaz de consolar esta família, Senhor. Cuida, Senhor, das pessoas que estão fazendo tratamentos quimioterápicos, ó Deus, que nós conhecemos. Cuida também da Neiva, Senhor, lá do Rio de Janeiro, que passará por um tratamento. Cuida também da Laura, que está passando, Senhor, por algumas situações. Deus, nós colocamos em suas mãos, ó Deus, cada pessoa aqui mencionada. Amém. Porque nós sabemos, ó Deus, que não vamos a outro. Não temos para onde fugir, ó Deus. Pai, por isso nós te pedimos. Cuida de cada um deles. Nós não podemos estar visitando essas pessoas neste momento, mas o seu Espírito Santo pode ir por nós onde nós não alcançamos. É verdade. Nós colocamos cada um em suas mãos. Também fique com os nossos idosos, com as nossas crianças. Sim, meu Deus. Fica, Senhor, com os profissionais da saúde, com os pastores das nossas congregações. Amém. Deus, o pastor Júlio, a irmã Ana, que tem passado por alguns problemas de saúde. Fica, Senhor, com o pastor Miguel. Fica, Senhor, com a Rosana da Missão em Libras, ó Deus, cada um deles, a Onda Verde, o irmão Magno, Senhor, cuida de cada uma, Pai. No nome de Jesus, amém, nós te pedimos nesta noite. Tu és o Deus que pode cuidar de tudo para nós, daquilo que nós não conseguimos e não alcançamos. Amém. Mas o Senhor pode, ó Deus. Te louvamos por mais este culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ela orou pelas filiais, pelas nossas igrejas, filhas. E nós estamos muito alegres. Pastor Luiz está nos acompanhando do lado de Solidariedade. Pastor Luiz está numa reforma. Quando voltar o culto, eles estão com culto presencial, com distanciamento. Já houve batismos lá, né? Sim, mas agora teve essa pausa para nossa reforma. Então eles estão nos acompanhando também. Um abraço para toda a igreja. A irmã Edith, o nosso abraço também. Irmã Eliene, Pastor Luiz, Davi, uma família muito especial. Amém. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada pastor. Pastor Magno, já foi citado, Pastor Júlio, Pastor Miguel e família, toda a família. Nós colocamos realmente diante de Deus. Quero orar, encerrando
o culto dessa noite mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela fidelidade do teu povo, por aqueles que têm sido fiéis à tua obra, como já citamos anteriormente, e pedimos para que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre a nossa igreja reunida aqui nesta casa, todas as casas, em todos os lares reunidos agora, e em todo Israel do Senhor.